Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 23 a 25 do livro de Êxodo. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 23, espalhar boatos que prejudiquem o nome de outra pessoa ou assustem o povo faz parte da proibição do 9º mandamento. Ser testemunha maldosa, incluir mentir a alguém para se vingar do inimigo, deixar seu depoimento ser influenciado pela maioria, valer-se de sua posição social contra um semelhante em detrimento da verdade, tudo isso faz parte do falso testemunho. Versículo 4 do capítulo 23. Um membro da aliança com Deus não devia tirar vantagem do infortúnio de um inimigo. A inimizade pessoal não pode paralisar a vida normal da sociedade. Versículo 9 do capítulo 23. É repetida aqui o mesmo contexto de Êxodo 22, versículo 21. O contexto jurídico aqui indica que um forasteiro não podia ser judicialmente vitimado. Versículos 10 a 11 do capítulo 23. Tal como o sábado semanal, sobre o qual estava baseado, o ano sabático visava o bem do homem e da criação. Relembrava o povo de Israel que Deus, o verdadeiro proprietário da terra, tinha confiado a terra aos israelitas. A cada 7 anos, a terra teria que permanecer sem cultivo, e o que ela produzisse por si mesma seria dos pobres, que não teriam sido capazes de reservar recursos alimentares suficientes. Versículo 12 do capítulo 23. Os dois animais e os dois tipos de pessoas são exemplificativos, não está restringindo o descanso apenas às pessoas e animais citados. Versículo 13 do capítulo 23. Este versículo é uma proibição da procura, da busca de uma entidade por orientação e ajuda, né? Que não seja o Senhor Deus da glória. O versículo 14 do capítulo 23. As festas religiosas de Israel estavam ligadas ao ciclo agrícola da nação. A festa dos pães asmos ocorria em abril ou maio, como celebração da primeira colheita da cevada. 7 semanas depois, ocorria a festa das semanas, que celebrava a colheita de outras safras de cereais, tais como o trigo. Finalmente, vinha a festa dos tabernáculos, que celebrava a colheita final e o fim da estação agrícola, ali por setembro ou no outono, mais ou menos em setembro. No versículo 15 do capítulo 23, a festa dos pães asmos é uma continuação da festa da Páscoa, na qual se dava graças a Deus pela libertação da escravidão. Os versículos 16 a 17 do capítulo 23, a festa da cega ou festa da ceifa é o Pentecoste. É assim chamado por contar 7 semanas ou 50 dias, desde o começo dos produtos da terra até o dia da festa. Pentecostes é a transcrição do numeral grego que significa 50. É a festa da gratidão por todos os benefícios de Deus na vida diária. A festa da colheita é a festa dos tabernáculos, celebrada depois de colher tudo aquilo que o ano produziu. Nos versículos 20 a 23 do capítulo 23, o envio pelo Senhor de um anjo continua o retrato do relacionamento de Israel com o Senhor como de um submisso com um rei. Versículos 25 a 26 do capítulo 23. Deus vinculou a remoção das enfermidades entre o seu povo à sincera devoção desse povo a ele. Ao mesmo tempo, esse povo devia manter-se separado da impiedade ao seu redor. No entanto, não devemos partir do pressuposto de que a doença de determinado indivíduo é uma evidência certeira de que ele se conformou ao curso iníquo deste mundo. Este trecho, de fato, sugere que o mundanismo do povo de Deus como um todo fará com que o Senhor retire desse mesmo povo parte da sua bênção e poder. Neste caso, até os justos entre o povo do Senhor poderão ser afetados. Versículos 27 a 30 do capítulo 23.
O Senhor pode ter pretendido usar uma praga de vespas para expulsar os grupos que viviam na terra. Isso também pode ser uma figura de linguagem, que se refere à imagem do povo correndo em fuga de um lugar, como se perseguidos por um enxame de vespas. Por causa do temor e da confusão que o Senhor fomentaria, muitas pessoas iriam embora gradualmente, em vez de permanecer para combater. Agora vamos falar sobre o capítulo 24. Dos versículos 1 a 2 do capítulo 24, aliás, as cerimônias no capítulo 24 constituem o clímax dos preparativos e instruções dados de Êxodo 19 a 23. Os arranjos de pessoas e de espaços na montanha comparam-se àqueles no tabernáculo, com áreas que admitiam todas as pessoas que estavam adequadamente preparadas, limites iniciais adiante dos quais podiam entrar as pessoas designadas, e no caso do monte seriam Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 sacerdotes, enquanto no tabernáculo seriam os sacerdotes e levitas. E mais adiante, limites além dos quais somente um representante podia ir. No caso do monte, Moisés, e no caso do tabernáculo, o sumo sacerdote. Nadab e Abiú eram os 2 filhos de Arão, e os 70 anciãos eram representantes do povo para comunicar à nação a natureza da aliança. Curvar-se em adoração à distância ajusta-se a costumes antigos que exigiam o curvar-se em total prostração em vários pontos, ao se aproximar de uma pessoa a quem se mostra grande respeito. Versículo 3 do capítulo 24. Aqui é feito o pacto da aliança entre Israel e o Senhor. Moisés falou todos os 10 mandamentos e as ordenanças que o Senhor passou, e o povo concordou com o pacto, o povo concordou com a aliança. Versículo 4 do capítulo 24. Os 12 pilares representavam, as 12 tribos representavam o povo como testemunha silenciosa da participação e do acordo deles. Versículos 5 a 8 do capítulo 24. As ofertas queimadas eram consumidas por inteiro, com exceção do couro do animal, e indicavam uma total dedicação ao Senhor. Ofertas pacíficas eram primeiramente cozidas e comidas pelos adoradores, simbolizando que o povo e o Senhor que os convidara estavam em paz entre si. O pacto foi selado em Israel mediante a aspersão do sangue, o que indica que os sacrifícios expiadores eram necessários para manter o relacionamento entre o povo e Deus. O sangue significava a purificação e o perdão conseguidos mediante uma vida sacrificada a Deus. Tal sacrifício abria o caminho à reconciliação com Deus e à obediência que procede da fé por parte do povo. Nos versículos 10 a 11, no versículo 11, não está dito de que maneira Deus se revelou. Sabemos que ele não se revelou na sua plenitude, pois nenhum ser humano poderá contemplar a plena glória de Deus e continuar vivo. A aparição de Deus e a refeição que se seguiu ensina que, uma vez feita a expiação e o povo tendo se consagrado ao Senhor, então era possível a comunhão com o Senhor Deus. Versículos 12 a 18 do capítulo 24. Moisés subiu ao monte Sinai para receber as tábuas da lei, além de outras instruções acerca da adoração de Israel e do tabernáculo. A glória do Senhor revelou-se em forma de luz fulgurante, que emanava da pessoa de Deus. Agora vamos falar sobre o capítulo 25. Dos versículos 1 a 2 do capítulo 25, aqui começam os preceitos para o culto dos israelitas e a maneira simbólica de adorar dia após dia. Os materiais seriam recolhidos como ofertas gratuitas dentre os tesouros do povo de Israel para a construção do tabernáculo. Versículo 3 do capítulo 25. Quanto mais próxima estivesse a presença de Deus, mais finos eram os materiais requeridos. Metais e fios coloridos são listados segundo uma ordem decrescente de valores. Dos versículos 4 a 7 do capítulo 25,
Corantes das cores violeta e púrpura eram obtidos de um molusco, a escarlata, de um inseto do gênero Cochinilha. Essas cores eram preciosas por causa do custo do corante. O azul do tabernáculo veio a ser particularmente associado ao Senhor mais adiante, no livro de Números. O linho fino fora produzido provavelmente no Egito. Os pelos de cabras eram mantidos sem tingir, seriam usados como primeira cobertura do tabernáculo e outras peles seriam colocadas por cima das peles dos pelos de cabras. As peles de carneiros eram curtidas ou tingidas, ou talvez ambas as coisas. As peles finas, o que significa as peles finas é incerto. São possibilidades, peles de golfinho e outros animais marinhos. Tais couros podem ter sido apenas secados ao sol, caso em que pode ter havido uma ordem de valor decrescente nas peles selecionadas. Já a madeira de acácia é uma madeira dura e resistente, própria para ser entalhada e para servir de revestimento. Sobre as pedras de ônix, as pedras postas sobre as duas ombreiras da estola sacerdotal eram de material facilmente gravável. Versículo 8 do capítulo 25. Ao ordenar a edificação do tabernáculo, um centro de adoração portátil e móvel, o Senhor mostrou que ele pretendia viver entre os israelitas de maneira mais próxima. O propósito real de qualquer santuário é a comunhão com Deus. Os objetos visíveis são símbolos para nos ensinar a adorar em espírito e em verdade. No versículo 9 do capítulo 25, em todo o capítulo 25, Deus mesmo dá suas instruções a respeito do tabernáculo. O significado histórico, espiritual e tipológico do tabernáculo deve apoiar-se no que a Bíblia diz a respeito. O tabernáculo era um santuário, um lugar separado para o Senhor habitar entre o seu povo e encontrar-se com os seus. A glória do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia e de noite. Quando a glória do Senhor seguia adiante, Israel tinha que avançar junto. Deus guiou os israelitas dessa maneira enquanto estiveram no deserto. Era chamado também tabernáculo do testemunho, porque continha os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos lembravam sempre ao povo da santidade de Deus e das suas leis sobre o viver do seu povo escolhido. No versículo 10 do capítulo 25, a arca era uma peça do tabernáculo em formato de baú, contendo os 10 mandamentos, um vaso de maná e o bordão de Arão. Tinha por cobertura uma tampa chamada propiciatório. Fixados em cada extremidade do propiciatório e formando uma peça só com ele, havia 2 querubins alados, de ouro batido. A arca foi posta no lugar santíssimo do tabernáculo e representava o trono de Deus. Versículo 16 do capítulo 25. O testemunho era, na verdade, 2 tábuas de pedra, nas quais foram gravados os 10 mandamentos. O registro de um pacto em tábuas e sua colocação num santuário, na presença de uma divindade, eram práticas comuns para a preservação de pactos. O versículo 17 do capítulo 25, voltando a falar sobre o propiciatório, ele era a tampa da arca. Nela, o sumo sacerdote aspergia o sangue derramado do sacrifício, a fim de fazer expiação pelos pecados. Esse ato simbolizava a misericórdia de Deus, que levava ao perdão. Versículo 18 do capítulo 25. Os querubins geralmente estavam associados ao trono do Senhor, como guardiães ou transportadores do trono. Versículo 23 do capítulo 25 é chamada mesa da proposição, ou ainda mesa de ouro puro, sobre a qual os pães da proposição eram dispostos. Versículo 30 do capítulo 25, o pão colocado sobre a mesa da proposição representava a presença do Senhor como o sustentador de Israel na sua vida em geral. Esses pães só podiam ser comidos pelos sacerdotes. Versículo 31 do capítulo 25. Um candelabro que continha 7 lâmpadas a óleo
para alumiar o tabernáculo. As lâmpadas acesas representavam a luz de Deus, a sua presença no meio do arraial. O candelabro ficava defronte da mesa no santo lugar e foi feito de cerca de 34 quilos de ouro batido. Nós apresentamos ao final algumas imagens que tentam mostrar como era o tabernáculo e os objetos do tabernáculo, com o intuito de exemplificar melhor o que nós acabamos de estudar. Assim, nós damos fim ao estudo dos capítulos 23 a 25 do livro de Êxodo.